Muitas das pessoas, quando estão procurando o cumprimento da terceira etapa, procuram nas mensagens do irmão Branham, procuram na mensagem do irmão William, a lei, o lei diz que vai acontecer tal e tal coisa, e que a coluna de fogo vai estar ali, e ficam lá. Outros que são aqueles pelos quais ele veio para lhes dar a fé de rapto, ele veio para levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. O que eles fazem é o que o irmão William falou que eles fizessem. Na introdução que foi colocada na mensagem, a introdução da segunda vinda, a vinda de Cristo à sua igreja, que ele é um tomo gordo, que ele, do tamanho do livro de citas, nesse prólogo, que ele colocou, o irmão William, que disse foi: tenham a mensagem do irmão Branham, tenham os selos, tenham as eras, tenham tudo que foi falado da terceira etapa, tudo que foi falado dos trovões, tudo que foi falado da visão da capa, e tudo. Já temos. Para quê? Para quando Deus esteja cumprindo isso, que tu estás esperando, não passe despercebido de ti. Ou seja, que se Deus te dá a bênção de ter a mensagem do irmão Branham e ser um crente dele, e ter a mensagem do irmão William e ser um crente nele, escute, não vai te bastar com ser crente nas mensagens deles, que é a mensagem correspondente ao cumprimento do precursor, dando a conhecer como seria o precursado, e a mensagem desse poderoso arcanjo, dando as boas novas de como viria, e colocando a mensagem do precursor e na posição de que a noiva então possa olhar e possa identificar quem é esse cumprimento. Não vale de nada tu ter a mensagem se quando Deus está cumprindo isso, tu não estás vendo pela maneira, pela forma provista por Deus para realizar esse cumprimento. E é para isso que ele disse: tenha uma mensagem, esquadrinhem. Quando ele fala, a mensagem já foi dada, agora o que corresponde é revisar. Ele está dizendo, e não estão percebendo o que ele está dizendo é: revisem, leem, esquadrinem, para que quando se cumpra não passe despercebido de ti. A pessoa pode falar: não seja uma pessoa cabeça dura quanto às coisas de Deus, e pega essa letra e deixa ali, e não a faz viva, quando Deus está em pleno cumprimento dessa palavra. Claro que tem que revisar isso, se é o fundamento do que Deus ia estar cumprindo mais à frente. Então ele mandou que tu revisaste, porque a mensagem de boas novas, a mensagem do precursor, a mensagem das boas novas do arcanjo já foi dado. Claro que já foi dado. Por isso se foram, deram a mensagem e se foram, mas agora é revisar isso para que quando Deus esteja cumprido, não passe de ti despercebido. Mas então, colocam as palavras que compartilhei nessa ocasião, no início, porque foi dito a vocês, e ele me falava: veja bem, este é o povo que tem que estar seguindo a mensagem, para que quando esteja em pleno cumprimento isso tudo, não passe deles. E a anotação que ele escreveu ali, eu compartilhei, mas vejo como alguns compartilham, usam isso mesmo para combater o cumprimento disso mesmo que ele falou que está realizando. Não, é que ele falou que a mensagem já foi dada, e isso que tem aí apresentando como a sua apresentação da fé que tem, e de que estão baseados no que ele falou e mais nada.
não serve de nada para ti, não vale de nada para ti ficar apenas com o que foi precursado e com as boas novas. Os discípulos de João, quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André, Felipe e todos eles seguiram a Jesus. Fizeram bem, porque se foram com aquele do qual João tinha falado, se foram com o precursado. Na visão da carpa e o cumprimento de tudo que está acontecendo ali, que já estamos na trajetória do cumprimento da visão da carpa, já não estamos em quando isso acontecer, mas já está acontecendo. Tudo o que foi precursado e todas as boas novas que esse poderoso arcanjo deu, já estamos tocando. E nessa mensagem que eu estava comentando agorinha, que possivelmente vou colocar também, não está escrito de 2001, uma reunião de ministros, e ele diz ali, está falando de e agora quando Felipe ouve a leitura que está tendo, pergunta a ele, entendes o que lês? Aí o eunuco que ia, a mesma pergunta, pois se é feita a todos os que leem todas as visões e sonhos do reverendo William Branham, onde ele aparece em um cavalo branco militar, em outra ocasião ele aparece pregando sobre o sol, outra ocasião aparece no ar, e os seus pés não chegam no chão, ou seja, da visão da carpa, e vê na visão da carpa Deus, ele vê Deus na visão da carpa, Deus operando, trabalhando, e a coluna de fogo se foi para falar a outro que estava mais acima, e depois encontramos a coluna de fogo dentro do quartinho pequeno. Agora, por que o irmão Branham pode identificar a coluna de fogo que às vezes se faz visível, como quando o anjo disse, pode levantar, Billy. Ao irmão, não. Pode levantar ao meu irmão também? Não. A Billy, nada mais, para que me veja. O irmão do irmão Branham não permitiu que o irmão Branham o acordasse. O anjo disse, não, o tio de Billy, que é irmão do irmão Branham. E aquela luz, vejam que estava lá, que apareceu esse anjo da luz, dentro da luz. Quando o Billy o vê, ele acorda, vê o anjo e já descreve como é, mas depois se foi. Disse Billy Paul que já se foi assim como uma luz, assim, uma fumaça, assim, uma luz entre a janela, e vocês podem procurar como foi. Veja, às vezes se deixa ver a coluna de fogo se deixa ver. Umas vezes é um homem dessa dimensão e outras vezes pois apenas a luz, como quando se deixou ser retratado sobre o irmão Branham, como quando se deixou ser retratado aqui no peito do irmão Branham, o puxão, vê? Isso pode ver algumas pessoas, isso algumas pessoas podem ver, mas a maioria sempre tem que ver isso velado em um véu de carne. E já não precisa ver essa luz, porque vê-la onde está operando, aí já está vendo ela. E é a forma na qual Deus pode ter esse contato com o ser humano, de ser humano a ser humano. E quando ele está ali e vê a coluna de fogo falando com alguém mais acima, porque pode ver, porque está nesta sexta dimensão, a dimensão dos anjos. E de lá para cá pode-se ver de certa forma que daqui para lá não se pode. Ele vê isso.
falando com mais alguém que estava ali, mais acima, ou seja, na era de pedra angular. Os que estão na terra veem a mesma coisa que o irmão Branham está vendo. E ele diz que a coluna de fogo que se vai, diz, e a coluna de fogo se foi para falar a outro que estava mais acima. E depois encontramos a coluna de fogo dentro de um pequeno quartinho. E isso é esse instrumento, usando esse lugar para estudar, para ter as revelações divinas, para depois trazer ao povo, ou seja, ver a coluna de fogo andando nessa pessoa e chegando ali, é ver esta coluna de fogo usando esse lugar. Ver que simples é. E ele diz, porque pousou sobre esse quartinho pequeno e ali estava ministrando e estava acontecendo grandes milagres, portanto alguém estava ali. E o primeiro é que a carpa não era do reverendo William Branham, porque ele disse no livro de citações, os milagres estavam acontecendo, o irmão Branham não estava, não tinha chegado, não tinha acontecido a ressurreição. Havia outro ministério ali, ele diz em uma mensagem, o ministério da segunda vinda do Senhor. E o que estava ministrando muito menos era o reverendo William Branham. Ele teve vendo isso tudo e vendo todos esses milagres e maravilhas, e depois de certo tempo de ele ver, depois de certo tempo de ele ver essa fila tão longa e os milagres e maravilhas que aconteciam, depois o anjo levou ele a esse lugar, ele entrou nesse quartinho e viu coisas que estavam acontecendo ali, e ainda mais, ele viu até um nome ali, porque veja, na página 40, parágrafo 321 do livro de citações, na citação diz, e eu olhei para lá, e foram à minha esquerda de onde eu estava parado, e ali aquele pequeno edifício posto ali, as pessoas estavam numa fila, o qual estava em torno da capa, estava em torno de uma quadra fora da capa, uma grande fila de pessoas, e todos estavam ali, de pé, com seus cartões de oração. Agora, tudo isso já está se estabelecendo em uma forma progressiva, e as coisas não vão se falando abertamente para que o diabo não faça imitações, não se ponha a imitar, porque tudo o que esteja acontecendo, que não seja sob o ministério desse instrumento, onde Deus está cumprindo tudo correspondente à visão da carpa, tudo que esteja fora disso é imitação, são personificações, e isso é assim diz o Senhor. Aí não tem lugar para dúvida que tudo que está acontecendo fora desse ministério, que não esteja de acordo com a palavra e com esse ministério, são personificações carnais, interpretações carnais. E depois eu vi uma mulher em uma maca de ambulância deitada ali, prostrada, um varão atrás dela estava parado de muletas, de forma que eles estavam ali parados, esperando a sua vez. Uma mulher estava tomando seus nomes e coisas, e depois estava ali uma lona esticada, que ninguém podia chegar em torno dessa carpa, ou seja, que isto disse, viu o reverendo William Branham, de como vai ser. E continua dizendo, irmão William, eu quero que vocês olhem isso e ouçam para que vocês vejam a diferença. Depois eu ouvi algo como um redemoinho, ele diz assim, ele fazendo como um redemoinho. Ou seja, deve ser como se ouve muito um redemoinho, como sempre o faz. Toda vez que temos um serviço de cura, é isso que acontece, assim como sempre se ouviu dessa forma no arbusto, daquela vez que eu ouvi ele, tem sido sempre assim, dessa forma. Eu ouvi se movendo, e olhei aqui, eis que ia uma real e suave luz se movendo de mim, e foi até aquele pequeno edifício, ou seja, o quartinho pequeno de madeira. E depois tem algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo,
o anjo ainda estava com o irmão Branham. E ele escreve que o anjo que estava lá, junto dele, mostrando a ele isso, era o arcanjo Gabriel. Ou seja, que, em palavras mais claras, estavam os dois olhando para cá, o irmão William e o reverendo William Marion Branham, ponto. Não querem aceitar essa revelação tão grande que Deus nos tem dado, porque cairia a base, o fundamento da fé deles, que está baseado em algo que acrescentaram ou que tiraram do cumprimento da realidade do que Deus está fazendo. Mas como é tão simples, passa despercebido deles, então preferem estar em contra. Não, é que não pode ser isso. A terceira etapa é algo que não estava escrito, não tinha no que se basear. Então, quando sai Deus para cumprir, não, é que isso não pode ser, Deus não pode cumprir isso tão grande, dessa forma, e nesse que nós conhecemos ele desde pequeno, como é possível? Assim os ministros falavam de Jesus, exatamente igual. Mas como as escrituras voltam a se repetir com outros personagens e não percebem eles mesmos, e podem ouvir isso 25.000 vezes, e não tem quem faça com que eles entendam. Por quê? Porque não tem a percepção profética, isso é tudo. E tem que cumprir tudo aquilo para o qual também estão vivendo no tempo onde Deus está realizando o cumprimento dessa promessa, porque senão, então, aí onde ele dizia, e vocês querem fazer isso? Não, deixa eles, que eles continuem, porque se é para isso que eles vieram, se manifestaram nessa terra, nesses corpos onde o diabo está realizando esse trabalho, pois tem que deixar que eles continuem. Não pode se fazer nada por eles. Aí é que onde não pode se meter a mão. Não pode a pessoa colocar, se pôr a pôr a mão em algo que Deus já tem em seu programa. Agora veja, continua o irmão William, diz, ou seja, que tem a diferença, porque ele ainda estava comigo. O irmão William diz, ou seja, o anjo, ele ainda estava ali, ou seja, ainda não tinha acontecido a ressurreição, e esse ministério já estava operando, diz que já estava estabelecido isso tudo, e a luz tinha se retirado ao edifício pequeno, e esse anjo, ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, ele disse, porque é um homem dessa dimensão, e ele disse, eu te encontrarei ali. Depois eu disse, eu não entendo porque ali ele falou, veja, e essa mulher quando saiu ali com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora do outro lado, e a mulher perguntou a ela, diz o irmão William, ou seja, outra mulher que estava ali tomando testemunho na outra porta do quartinho pequeno, porque por um lado tem uma porta de entrada e pelo outro lado tem uma porta de saída, e tem duas mulheres, uma para a entrada, tomando os nomes das pessoas, e outra na porta de saída do quartinho pequeno, tomando testemunho em um gravador. Ou seja, aí já são pessoas de confiança desse ministério, que estão ali pré-ordenadas por Deus. Em outras ocasiões ele diz que um homem de pé ali, tomando o seu... Porque podem tornar-se também, embora Deus nos fortaleça, e nos fortalecerá nesse momento a todos, e até os que estão ajudando a ministrar também em toda essa etapa, lhes fortalecerá também, para que possam estar ao melhor sem comer, vamos até esse momento, mas com um bolinho, uma coisinha, isso vai te sustentar. Não sustentou aquele bolinho Elias por tantos dias e tantas noites? Ou seja, que Deus também pode fazer com que essas pessoas durem um tempo, 24 horas, 48 horas, 72 horas, não sabemos, esperamos esse tempo, e isso Deus já tem no seu programa, mas também pode realizar esse relevo, como dizia dos diretores de cânticos, ele falou, Benji, tem devagarzinho, tenha 10, ele me falava isso, porque isso vai ser algo interminável.
É como quando nisso e em outras coisas, as pessoas saibam que, mais irmãos saibam que não tem alguém indispensável, porque acontece algo, então tem que estar correndo, procurando, chamando, veja como é que tu vai fazer isso, assim, assim, e as pessoas como não entendem isso, porque o diabo não entende essas coisas, os filhos de Deus a entendem, pois rápido começam a dizer, não, é que vão me colocar para fora, já estão fazendo isso, colocando outra, que vão me tirar, vão me colocar, porque essa técnica eu já sei. Essa técnica é de Deus mesmo. É que tem uma palavra que se divulga, não sei, quando se expande, delega em diferentes pessoas, tu te faz muitos eu. Isso é que Deus fez com seus filhos, se fez muitos eus em seus filhos. E é assim, nessa obra, a pessoa não é bom ser acaparador do talento que Deus tem lhe dado, senão que a pessoa ensina as outras pessoas, e aí a pessoa está esticando o seu talento, aquele já tem muitos eu fazendo a mesma coisa, e é assim em todas as coisas, onde ele me falava que todos aprendam isso, a mim mesmo ele disse, aprende isso, veja, que te ensine, porque, por isso mesmo, para que qualquer coisa que tenha que se fazer naquele momento e aquela pessoa não esteja, pois já tem um outro ali para fazer. E o que Deus tem estado fazendo nesse tempo é dando a oportunidade que muitos também aprendam de certas coisas, para que quando chegue esse momento, aí já tenha várias pessoas que possam ajudar e se revezem. Mas veja como tudo tem entrado e entrou de uma maneira que ninguém esperava. Eles faziam sempre assim, isso, para fazer sempre assim, para colocar alguém para fora, para expulsar alguém. Então toma essas coisas como se fosse algo contra aquela pessoa, quando não é assim. E depois vai ver a intenção e por que se faz essas coisas. E depois vai dizer, veja, eu pude ter ensinado melhor, houvesse ficado ali aguardando, meditando, não levar para o pessoal, mas é assim. Muitas vezes depois vem a mente do que eu pude fazer isso, mas a maioria das vezes sempre é tarde demais quando percebem. Agora vejam, diz que tinha outra tomando testemunho em um gravador e continua dizendo, e a mulher perguntou, o que acontece? E diz o irmão William, o que aconteceu? O que aconteceu lá dentro? Continua lendo. Ela disse, eu não sei, só aconteceu. Eu tenho estado acamada por anos, em outros lugares diz, por quase 20 anos. E depois saiu o homem carregando suas muletas e perguntaram a ele, o que aconteceu, disse o irmão William. E ele disse que não sabia e vinha à plataforma para dar testemunho. E eu falei, eu não entendo. E ele, isso, ali dentro, e observem, ele é sempre escriturístico, ou seja, o anjo. Por consequente, onde o Espírito Santo sempre tem estado operando, e mais nesse tempo, tudo é escriturístico. Poderão falar, mas é que ele não tem mensagem. Mas se a mensagem é o cumprimento do que foi falado dele, o que Deus está fazendo é a mensagem. O que Deus está operando nesse tempo é a sua apresentação. Ou seja, que a mensagem do irmão Branham, o qual é o fundamento e as boas novas que nos trouxe este arcanjo Gabriel, essa é a mensagem. E com esta mensagem é que ele está operando, com essa mensagem é que se apresenta. Por isso a sua presença e nada mais já é o cumprimento, a realidade do que foi falado. Veja que simples é tudo. Estão vendo o cumprimento dessa letra,
sendo cumprida no meio do povo. Agora, esse povo pelo qual ele veio, que é o povo que ele está preparando para a fé de rápido, este sim é o povo que o está recebendo. Por quê? Porque é o povo pelo qual ele veio. Portanto, o povo tinha que recebê-lo. Nem todo o povo vai receber isso. Já desde tempo já se sabia que tem 3 grupos. Está o crente, o manufaturado que se faz crente, que tenta crer, e está o incrédulo. Agora ele disse, ou seja, observe, é sempre escriturístico. E ele disse, o que não disse o Senhor, ou seja, o anjo está dizendo, quando orares, não seja como os hipócritas que gostam de fazer espetáculo público. Disse, entra em tua câmara e quando faças, fecha as portas. Depois, ora ao teu pai que te vê em secreto, e o que te vê em secreto te recompensará em público. E ele disse, porque observe que depois que ele disse isso, ele disse essa escritura, quando diz, entra na tua câmara em secreto, ora ao teu pai que te vê em secreto, e o que te vê em secreto te recompensará em público. E aí ele disse, tu te lembras daquele nome que procuravas naquela vez que sonhastes dele? O anjo disse ao irmão Branham, agora, e ele disse, tu te lembras o nome que procuravas quando sonhastes dele? E veja o que o irmão William diz. Veja, ele disse assim, tu te lembras o nome que procuravas quando sonhastes dele? E aí o irmão Branham para a leitura e diz, irmão William, vê, tem um nome lá, e é um nome misterioso, o qual está ali porque sempre tem tido um nome em cada era. Em cada era, no mensageiro dessa era, sempre houve um nome em cada era. Para a manifestação de Deus, para cada era, temos os diferentes nomes dos diferentes anjos mensageiros correspondentes a cada era. Assim que ali tem um nome, e se tem um nome, então tem uma pessoa que tem esse nome. Agora podemos ver que todas essas coisas que o reverendo William Branham viu têm que ser cumpridas. E por quanto essa terceira etapa é a terceira etapa em ação, veja o que nos diz o reverendo William Branham na página 119 do livro de Citas. Agora vamos deixar aqui, depois poderemos continuar lendo, mas vejam aqui nesta mensagem, que é o que penso colocar, já seja ler o extrato ou coloco no domingo. Creio que é um pouquinho longo essa mensagem, mas veja como ali ele te fala estas coisas do nome e te diz que toda era tem um nome manifestado nessa era, e é o nome do mensageiro que Deus está usando nessa era. E na era de pedra angular, que é a era eterna, que é a era correspondente a esse tempo final, pois se o ministério do irmão Branham não era o que estava ali, e o anjo ainda estava com ele do lado, pois tem um mistério aí, com esse nome, com o eu sou velado e revelado no meio do povo. Lá a Moisés, quando disse, agora eu vou lá aos filhos de Israel e perguntar, se me perguntarem o que vou dizer a eles, quem me enviou, o que lhes digo? Não digas, eu sou, me enviou a vocês, mas humanamente tu diz, mas Moisés vai lá e diz, eu sou, me enviou a vocês, ou seja, YHWH, mas ouve, mas e como eu vou dizer isso a eles? Eu sou, me enviou a vocês, mas então vem Deus, ele muda o nome do seu ajudante, ele coloca o nome com o qual ele ia cumprir a primeira vinda, o nome de redenção. Agora o eu sou tem um nome, ou seja, agora o eu sou tem pronúncia.
para a sua obra de redenção, Jesus. Veja, o nome, quando ele disse, o teu nome está sobre a montanha, voltamos ao mesmo, de era em era, Deus tem estado, eu sou, no meio da sua igreja operando, mas no tempo de irmão Branham, quando ele disse, vou te mostrar um sinal eterno, aí disse, o teu nome está ali, volta o eu sou novamente a se manifestar, e depois diz que tinha um deserto, ou seja, se representa a eternidade. Mas esse eu sou tem um nome de reclamação, o qual é o mistério pelo qual, quando o irmão Branham desce e entra ali, e diz, quando ele explicou, ele disse, isso eu não posso dizer, não direi, nenhum humano nesse mundo saberá, portanto, não vai ter personificação de nada, porque da minha boca muito menos sairá nada de como é que Deus vai estar operando aí, e as coisas acontecendo, porque a terceira etapa é a palavra sendo falada. Terceira etapa é igual, falar a palavra. Em muitos lugares no livro de Citas ele diz, portanto esse instrumento sabe o que falar, o que dizer, como trabalhar, como ministrar, e não vai dizer como a ninguém, porque a parte ministerial que ele fala ali, ou seja, quando ele desceu, está falando ali já um espírito de profeta, o qual está dizendo como um humano nesse mundo não saberá, portanto, esse espírito de profeta que está ali, muito menos vai dizer nada a um humano, e por isso não pode ter nem haverá imitação, tudo ficará selado no coração desse homem, e assim não vai ter imitação como teve na primeira etapa e na segunda etapa, que o fazia abertamente, publicamente, o sinal na mão, como discernia, como colocava todas as coisas, no qual mais adiante que ele fala algo, de tudo isso talvez em algum momento continuamos lendo, mas já era para não tomar mais tempo aqui. Estamos aqui em casa e nós começamos a conversar desta mensagem que eu estou estudando, e a preparação de algumas coisinhas que Deus está me dando nesses dias para essa mensagem de sexta e domingo, os quais são dias onde Deus nos dá muita palavra, e onde esses dias também está se preparando muitas coisas, são para o que Deus estará cumprindo plenamente no meio da igreja, e muitas coisas que são dias como quando tudo fica sem se mover uma folha. Assim está o ambiente no campo espiritual desde uns dias para cá, e aí é onde tenho visto a mão de Deus operar em muitas coisas que tem estado me mostrando, as quais coisas não se pode falar e coisas se podem falar. Não é porque eu não queira falar, senão que é porque Ele me falou disso, não digas nada, disso tu não pode dizer, disso não pode falar, senão que tem coisas que cada vez tem que ser mais reservado, mas vamos acrescentando mais, e vamos dando ao povo mais do que o povo precisa, para que essa fé de rápido vá crescendo, e vá obtendo também eles o conhecimento, os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, o conhecimento que Enoque teve, o qual teve fé de rápido. E à medida que Deus vai nos falando diretamente à nossa alma, como faz? Através sempre de um instrumento. Mas o tempo onde a sexta dimensão, que é a dimensão da palavra, está tão perto dos escolhidos, que o tempo onde eles podem ouvir de suas teofanias, que é o tempo onde eles podem ouvir das suas teofanias, o que em outro tempo era de uma certa forma,
Isso vamos falar depois com escrituras e tudo, porque veja, assim como a quinta dimensão está se abrindo cada vez mais, mas tu vês o mundo e tu vê como pessoas estão sendo ungidas por esses espíritos e fazem coisas que antes não se fazia, talvez um com o outro. Mas está marcado este tempo, porque a quinta dimensão se abre mais e mais, e toda a influência dessa dimensão cada vez mais e mais nas pessoas. Por outro lado também, para os que têm essa percepção profética, que tem essa representação lá, esta sexta dimensão está cada vez mais pertinho dele, mais pertinho dele. É como quando tu estás aqui e tu falas, mas vai se aproximando, e cada vez que tu faz para tu poder ouvir essa pessoa, vai te aproximando mais. Como é? Tu sabes, quando alguém está falando, às vezes a pessoa vai a cabeça e coloca o ouvido direto para onde vem essa voz, e vai se aproximando até que chega um momento em que não entende, e muitas vezes não tem que chegar a pegar aquela pessoa para entender, e estás a uma distância e tu já pode ouvir. Ou seja, que eu estou falando assim para que mais ou menos se entenda, assim que vai se aproximando cada vez mais essa dimensão dos escolhidos de Deus, essas teofanias, a sexta dimensão, a dimensão da palavra se aproxima mais e mais, e já podem ouvir direto de sua teofania. É a que ensina. E aí, sem perceberem, Deus já está cumprindo algo tão grande em cada escolhido de Deus que não percebem. Agora, por que entendo isso? Veja, antes eu não entendia, mas se é o que o irmão Branham mesmo, e o mesmo que o irmão William deu em repetidas ocasiões, mas agora está lendo isso e agora eu estou entendendo isso. Por quê? É porque tu estás vendo o cumprimento e tu estás mais perto da tua teofania. E como essa meia hora de silêncio é para poder ouvir. Se tu tens um alvoroço, como tu vai ouvir? O que Deus faz é põe silêncio para que os escolhidos apenas escutem uma voz. Para os escolhidos, o mundo está em silêncio. Tem somente uma voz que estão ouvindo. O mundo tem um alvoroço, como o alvoroço que tinha lá embaixo, enquanto Jesus estava em cima sendo adotado. Em cima não tinha alvoroço. Onde estava o alvoroço era quando eles desceram, na sétima era. E veja, agora como ouvem, entendem, compreendem, dizem: mas se era isso que eu estava precisando, era isso que eu estava esperando. Por quê? Porque agora estão vendo isso que foi precursado, isso que foi trazido, essas boas novas, sendo cumprida, sendo materializada. O cumprimento da terceira etapa, em suas etapas, em suas fases, já estamos vendo. Começa de uma maneira sempre progressiva, vai aumentando, até que já chega um momento onde, veja essa palavra que ele dizia, era algo que já estava estabelecido, já era algo que vinham realizando, já estava se estabelecendo as coisas como ia acontecer, até que chegou aquele dia na qual o irmão Branham viu. Isso que lemos, tem muitas coisas que cada vez que se leem, ou cada vez que vemos a mensagem do irmão William, que lhes fala, tem coisas que agora se podem ver sendo cumpridas, sendo materializadas. Assim que vamos deixar até aí, porque já tem que ir para suas, para continuar realizando os seus trabalhos. Assim que hoje, isso que Deus nos deu agora, essas palavrinhas que se falaram, que hoje, 10 de janeiro, quarta-feira, não tínhamos programados para falar, mas Deus nos permitiu para falá-las e compartilhar com os irmãos,
e que estejam conscientes de onde estamos de pé, até onde nos dirigimos, o que estamos esperando, pois a transformação de nossos corpos. Quem é o nosso guia? Todas essas coisas, tudo isso já conhecemos, sabemos, e diariamente Deus vai nos confirmando mais com a mensagem. Que mensagem? As boas novas e o que o precursor trouxe. Ou seja, isso tudo, o que estamos vendo e recebendo é o cumprimento de tudo isso. Por isso, cada pastor é responsável em sua congregação de colocar o ensinamento sob carpa à sua igreja. E qualquer pessoa não pode falar, não, agora, como eu estou conectado direto lá, eu não preciso de um pastor. Cada igreja tem que ter uma cabeça de, vamos dizer, se pode chamar cabeça de tribo, vamos dizer, cabeça. O nome eu li há pouquinho, cabeça de tribo também se refere ao mensageiro, mas se nós colocamos também que representa, porque as escrituras têm múltiplos cumprimentos e representações, veja, representa também um pastor desse lugar. Ou seja, que cada grupo, cada irmão, sem um ministro, vai ser julgado como líder, tanto os mensageiros como os ministros, pois é porque tem uma responsabilidade com o povo que Deus tem permitido ele pastorear. Qualquer pessoa que saia de baixo, neste lugar, não, é que eu vou aqui isolado, eu não quero estar sob a direção desse pastor. Veja, se o pastor está colocando o ensinamento correspondente à fé de Rápido e tudo isso, fazendo tudo em ordem, tem que ficar aí, porque aí é onde está recebendo o alimento espiritual. A mensagem que ele falou disso tudo, da importância dos ministros, dos pastores, e o respeito que as pessoas devem ter com os ministros, que estejam cumprindo esse trabalho, porque muito menos vai ficar em um lugar onde o pastor está dirigindo para a grande tribulação. E a pessoa fala, como que ele está dirigindo para a grande tribulação, se ele está colocando a mensagem do irmão William e do irmão Branham, os que estão ouvindo e crendo no irmão Branham e os que estão crendo e ouvindo o irmão William, porque tudo isso é a palavra que estava sendo trazida para que quando se realizasse o cumprimento, conhecêssemos como era que Deus iria cumprir a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Não basta com a mensagem, senão com a realidade do que o reverendo William Branham trouxe e esse poderoso arcanjo William Soto Santiago. Não basta com ficar com a mensagem, senão também com a realidade. Tudo vai junto, não pode ficar pela metade. Agora, esse tempo é o tempo onde Deus está realizando e cumprindo todo este programa de reclamação. O único programa que ele está realizando nesse planeta Terra, no meio da sua igreja, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, que é desde aí de onde está se realizando todo esse trabalho, toda essa obra, é o único lugar onde ele até disse que estariam acompanhando o devocional. E se é acompanhando o devocional, é que é tudo. Não tem chance para falar algo ou acrescentar algo a mais. E tudo que está saindo desde a grande carpa catedral é essa obra que ele prometeu que estaria realizando para trazer os escolhidos essa fé de rapto, ou seja, que é a obra maior. Assim que nesses dias tem sido dias muito importantes
começar esse ano, vejam, no tempo de... Diga, vamos terminar já. E já esse outro, no tempo de Moisés, nesses dias também, ele esteve me mostrando algo ali, daqueles últimos anos de Moisés, e estes 5 anos de Josué, de introduzi-los à terra prometida, e ele falava, tomou 5 anos para eles entrarem, lhe custou 5 anos entrar, e depois, no tempo dos apóstolos, 10 dias, somando os 40, pois seria 50 dias. Quanto nos tomará depois, diz? Porque tem uma trajetória aí, e depois que essa trajetória tenha terminado, quanto é que necessitarão estes anjos ceifeiros para realizar essa separação? No tempo do irmão Branham, teve 5 anos. Vamos ver em Citas, tem uma parte onde ele fala que se deteve, coloca 5 anos para ver se 5 anos. Não, essa não é. Outra que diz, onde ele diz, esse mesmo é. Na página, veja, 114, parágrafo 1007. 114, parágrafo 1007. Isso foi em 11 de 63. Ali fizeram 11 de seria novembro. Não está colocando aqui em cima o 9 primeiro. Ou seja, que foi 11, 10, deve ser novembro. Veja, foi a mensagem almas encarceradas. O que foi almas encarceradas, eu creio que foi novembro. Foi 10 de novembro. Eu creio que foi em novembro. Vamos ver se foi novembro. 10 de novembro foi almas encarceradas, final de 63. E ele, no final de 63, está dizendo: mas agora faz anos que eu deixei de correr pelo campo evangelístico. Passaram como 5 anos. Em 59, ele disse: os Estados Unidos recebem a mensagem ou não recebem? Pelo final de 58, para cumprir 59, 60, 61, 62, 63, 5 anos. Por isso ele falou 5 anos. 5 anos retirado, diz ele ali, ou seja, diz: deixei de percorrer. Agora veja por onde ele está nos mostrando algo ali que pode representar algo. Passaram como 5 anos. Por que isso? O que causou isso? É por isso que tem sido como foi no início em Gênesis, a paciência de Deus. Deus tem tido paciência com seus filhos neste tempo, depois de 2019. O que causou isso? É por isso que foi como foi no início em Gênesis, a paciência de Deus. Foi tão longa a paciência de Deus que o ministério, por meio de citas e demais coisas, correram pelo mundo procurando o último. Mas talvez esse último entrou recentemente. Tem se cumprido a maldade que existiu desde muito tempo, ou seja, a maldade dos amorreus. Agora veja. Vamos ler para logo lhes digo algo. Agora mira, veja, diz: se Jesus Cristo é o mesmo, o qual assim, segundo Hebreus 13:8, então a sua mensagem tem que ser igual e a sua ação tem que ser igual. Agora observe bem, a primeira e segunda etapa estão sem dúvida. Isso já quando tinha se cumprido. Tem perguntas na mente de alguns e quanto à primeira e a segunda etapa?
Ele pergunta, chegar a acontecer assim como ele falou que seria? Então, por que duvidar da terceira? Porque a pessoa queria duvidar. O irmão Branham pergunta, se creram e receberam a mensagem do irmão William Marion Branham e receberam a mensagem das boas novas, por que duvidar do terceiro? Colocando nesse ângulo. O irmão Branham cumpriu a primeira e segunda etapa. E a terceira etapa, que foi abrir a palavra e quanto à revelação dos selos, vejam, cumpriu parte. Mas nele esteve a primeira e segunda etapa. Mas se coloca a segunda etapa também como as duas primeiras, se vê o ângulo dele, o anjo. Por exemplo, ali João, o arcanjo Gabriel e Jesus. Em Jesus estava tudo. Se a primeira esteve, a segunda, sabemos que a primeira e segunda etapa estiveram cumpridas no irmão Branham, mas tem outro ângulo aí, o qual tem uma mensagem que ele detalha todas estas coisas. Veja, se na primeira etapa diz, se a primeira e a segunda etapa, deixa eu ver onde foi que eu li. Ele diz, tem perguntas na mente de alguns quanto à primeira e a segunda etapa chegaram a acontecer como ele disse que seria. Então, por que duvidar da terceira? Por que alguém queria duvidar? As primeiras duas foram identificadas pela Escritura. E hoje, na manhã, eu provei que a terceira também é identificada nas Escrituras. Lembre esses 7 picos? Dali ao poente não tem nada. Isto se encontra perfeitamente em 7 picos. E ali, o poente não tem nada. Isso se encontra perfeitamente na divisão do continente. Dali vai ao deserto. O Caribe, diz o irmão William, o Caribe é o deserto. Dá lugar à eternidade. São 7 picos na mera divisão do continente. Isso é diretamente entre o bem e o mal. No final disso, a terceira etapa era o último pico da série. E estes 2 anos restantes, veja que depois de 63, novembro, almas encarceradas, faltava um mês para terminar esse ano, depois 64, 65, Deus o levou em dezembro, 2 anos depois. Ou seja, que teve um ciclo aí, o último de 7 anos, onde a América do Norte terminou, Deus terminou de tratar com eles como nação, ou seja, como oportunidade, como nação, embora é como indivíduo que Deus opera no meio dos gentios, mas por isso ele fala como continente, ele diz, Estados Unidos recebe o Senhor este ano ou não o recebe, vejam, como nação não recebeu. Agora tem algo aí importante, porque Deus tem estado nos levando, veja, desde 2017, se você toma desde aí, a 2022 são 5 anos, e de 2019 em diante, 5 anos, também nos leva a 2024, e de 2024, se você observa, com 2 anos mais, estaremos já levando aos 120 anos desde o nascimento de lá, de onde caiu o Espírito Santo na rua Azusa, que foi em 1906, e 120, aí voltamos ao 120. É um número muito importante no programa divino. E sempre falamos que não passamos data, e não estamos agora correndo para dizer,
isso neste ano de 2024, no ano de 2025, ano de 2026. Temos que sim, com fé, todos os anos crendo que Deus vai cumprir essas promessas. A promessa da ressurreição e a transformação, que é o dia, o ano que aconteça, isso vamos saber. E esse ano vamos saber qual é. Mas vigiamos e estamos mais à expectativa, digamos, porque estamos no tempo correto, com o mensageiro correto, com o povo correto, no lugar correto. Tudo é correto para os escolhidos de Deus nesse tempo. Tudo está fazendo correto e Deus tem tudo correto, cumprindo tudo corretamente. Assim que tudo isso caiu hoje, agora também, para que ficasse também, para compartilhar com os irmãos, porque vejo que depois de 2018, finais a 2019, no início, se deixou de procurar o último escolhido. Ele deixou, não, para isso, já para isso. Não ia continuar esse ministério evangelizando. Esse ministério não ia continuar nesse outro instrumento, buscando melhor esse ministério. Próximo era o ministério dos anjos ceifeiros. Enviarei ver um anjo traz a separação. Um anjo é o mensageiro. E essa obra não era uma obra de evangelismo. Por isso ele falava, eu vou continuar por hora evangelizando. O irmão Branham diz, porque veja, aquela etapa da segregação ainda tinha que se realizar quando tudo estivesse ali junto. Não podia acontecer nas eras. Veja como ele nos disse ali, podia arrancar, a sogra podia arrancar. E a pessoa já sabia, o mensageiro não sabia quem era o joio. Veja que pode ser familiares. Veja, pode ser a nora. E agora dizem, ele vem agora dividir a família, pois sabe o que? Esse anjo vem fazer a separação. Não importa que seja parente, Deus não vê isso. Porque muito menos o viu quando Miriam e Arão falaram contra Moisés. Porque eram irmãos de Moisés. Não, isso não dava direito dele de falar mal de Moisés. Muito menos os irmãos de Jesus. Bem-aventurado os peitos que mamaste, vê, colocando Maria como anti-bem-aventurado, os que fazem a vontade de Deus. Agora vejam que não importa que sejam parentes terrenais aqui. Os teus irmãos, a tua mãe, teus irmãos te procuram. Meu pai e meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são aqueles, creio que aí é também, que fazem a vontade de Deus. Vamos ler. São Lucas 11, 27. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurado o ventre que entraste, o seio que mamaste. E ele disse, mas antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E o outro, os irmãos, isso está em Lucas 11, 27 ao 28. E a outra dos irmãos, onde diz, teu pai e a tua mãe e teus irmãos te procuram. Por isso não podemos ir com sentimentalismo, porque meu irmão, minha irmã, meu pai, meu avô, minha sogra, meu sogro, ou outro não estão crendo, ou como tu vais ir visitar a esse lugar onde se levantou esse falando ali coisas estranhas, ou seja, não pode. Isso outro dos irmãos, São Marcos 3, 31, São Marcos 3, 31 diz, vem depois seus irmãos e sua mãe, e ficando do lado de fora vieram chamar-lhe. E as pessoas que estavam sentadas ao redor dele disseram, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando aos que estavam sentados ao redor dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e a minha mãe. Vê? Ou seja, que uma pessoa pode falar, tu vai para esse lugar? Vamos dizer em outro ângulo, como tu vai domingo para lá, eu não quero que tu leve fulano ou fulana para aquele lugar, sendo que eu
vamos dizer, teu irmão ou o pai da tua filha, como vai fazer? Eu sou o teu parente. Não, a minha família é essa que está lá dentro. Essa é minha verdadeira família. Assim que eu vou me congregar com a minha família. Por isso diz, o que não deixe pai, mãe, filho, esposa, por mim, não é apto para o reino. Jesus falou muitas coisas duras. E também vinha, eu venho trazer divisão entre pai, filho e entre genro, ou seja, que a obra que foi realizada no tempo de Jesus, como também foi no tempo de Moisés, vejam, todos os profetas dispensacionais realizaram obras onde havia esse toque, onde a família tinha que ver em muitas coisas, ou para bem ou para o mal. Porque, vejam, no tempo de Noé, aí entrou um dos filhos de Noé, entrou a semente da serpente. No tempo de Ló, ali também teve com, vejam, Abraão, mensageiro dispensacional, a família. Ou seja que tem sempre esses laços onde Deus representa plenamente no tempo de Jesus quem é a verdadeira família. E é assim nesse tempo final, nessa mudança que houve de dispensação, onde o escolhido de Deus tem que olhar a promessa, ou seja, esse escolhido como indivíduo tem que lutar contra vento e maré, e muitas vezes a prova mais difícil é um parente. Essa é a prova mais difícil. Muitas vezes o pai, a mãe, ou quando alguém é pai, pois a luta é forte, um filho, ou até um esposo ou uma esposa, vem? Essa é a luta mais forte para o escolhido. Não vai se pôr fácil. Outros têm outro tipo de luta, mas tem a grande bênção que toda a família entra. Isso é uma bênção grandíssima que toda a família entre. Mas cada um leva a sua cruz, vamos dizer, suas lutas. Não tem mais carga do que possa levar. O importante é que o escolhido de Deus sempre esteja olhando a promessa que Deus tem feito para ele, como indivíduo, porque é ele que vai dar conta com Deus. Não, porque aquele disse tal coisa, aquele falou tal coisa, porque o meu pastor... Nós lemos faz pouco tempo, é que meu pastor falou tal coisa e por isso eu o sigo. Mas ele está falando das promessas sendo realizadas, essas profecias sendo cumpridas, e está apontando que o precursor reverendo William Branham e o que falou o irmão William, em pleno cumprimento no meio da sua igreja, que uma grande carpa catedral estaria trazendo a fé de rapto, está mostrando e apontando e colocando o povo, a visão, a carpa, como foi que o irmão William disse, que colocasse o olhar ali. Não, ele não crê nisso. Ele está esperando o irmão William que retorne para terminar a obra que ele deixou incompleta. Veja, então está falando que ele é um inconcluso, que Deus é um inconcluso em seu programa. Deus nunca foi um Deus inconcluso. As coisas que ele começa, as termina. E se não terminou com esse mensageiro, manda outro para que continue esse trabalho. E depois que tenha deixado de... E não é que ele deixou pela metade, é que porque ele deixou a palavra, a espada, até onde foi ordenada levar. Até aí, e daí em diante corresponde a outro instrumento. Estás colocando o mensageiro como irresponsável. Quando ele retorne, ele não vai vir terminar, ele vai vir festejar com a gente o que Deus já terá feito no meio do povo. E contente e alegre de que o povo que recebeu as suas boas novas, o recebeu, e agora estão recebendo ele junto com todos os da sexta dimensão, e assim estaremos de 30 a 40 dias depois levados à ceia das bodas do Cordeiro.
Deus nunca cumpriu uma obra com o véu de carne que partiu e voltou para operar e ministrar no meio do povo a parte que faltava por cumprir nesse tempo. Levanta um véu de carne que já vem preparando antecipadamente. Não é que sai do nada, mas que vai, leva, como fez Elias com Eliseu, leva por todos os lugares. Todo o povo conheceu, pisaram em toda a América Latina e parte da Europa, para depois, sentado ali à margem, diz que ali coloca uns no celeiro e os outros o vai lançar, expulsar. Veja como muitos têm sido outra vez ao mundo. Então vai ao extremo. Não tem uma santificação nessas pessoas, porque não pode permanecer essa pessoa no lugar onde se requer certos requisitos. Para ir se aproximando mais de Deus, é preciso requisitos, e a presença de Deus tem que estar com alguns requisitos. Portanto, aqueles que não podem estar ali estão contra a lâmpada. Ali era de cristal, os pássaros, isso, como ele diz, os canários, e estavam mortos, tentando pegar a luz, mas como vinha assim, podia chegar à luz. Ou seja, todas essas coisas o irmão Branham falava e representa muitas coisas nesse tempo final, em diferentes ângulos, mas veja como Deus está cumprindo tudo de uma forma tão simples, que ele sempre dizia, qual? Canários davam ao cristal. Tão simples que se não vigiássemos, ia nos passar despercebidos. Assim que veja, agora o coqueiro já começaram. Sim, já há um tempo que já estão acompanhando ali os coqueiros. Bom que Deus lhes abençoe, lhes guarde, todos os irmãos. E não íamos conversar essas coisinhas, senão que íamos guardar no coração até que Deus continuasse nos dando, pois Ele tinha me dito, não tinha tido esse momento para falar, embora me pediu, mas o Senhor tem me segurado nesse dia, e eu tenho estado vendo tudo o que Ele está realizando quanto a esse ministério, o qual eu estou bem à expectativa. E agora, pois, Ele me permitiu falar estas coisinhas que Ele tem estado me dando nesses dias. Aqui na minha casa, Sari me disse, procura o cabo, porque já não temos mais cabo para gravar, porque assim é melhor com um cabozinho, um cabo, que a voz então fica muito melhor para os irmãos. Para que os irmãos saibam, é que conseguimos aqui alguns cabos de microfone para conectar os celulares. Aí temos em qualquer canto, em qualquer lugar que temos, para que quando se esteja falando, pois seja ouvido melhor a voz, porque estamos conscientes de que eles também, os trabalhadores que também vigiam, sempre para que a voz, se não tenha ruído, não é verdade? Para que a voz, pois, consciente de que se estará enviando essas palavras a todos os irmãos, para que escutem o melhor possível e possam receber e captar todas essas coisinhas que Deus vai nos dando, para ir fortalecendo a nossa fé e fortalecendo a fé na promessa, colocando a fé nas promessas, que é o que se requer, porque estamos no tempo correto. O tempo correto. Podemos colocar esse tema. O tempo correto para o cumprimento. O tempo correto no cumprimento da terceira etapa. E vamos continuar nesse tempo correto, nessa terceira etapa, vendo Deus cumprindo a terceira etapa.
vendo a Deus cumprindo a terceira etapa. Assim está mais completo. Vendo a Deus é ver a coluna de fogo que viu ali o irmão Branham, pois é, vendo a coluna de fogo cumprindo a terceira etapa. Aí está mais completo, vendo a coluna de fogo cumprindo a terceira etapa. Tem sido para mim um grande privilégio, uma grande bênção, estas palavrinhas de saudação a todos os irmãos em toda a América Latina e no mundo todo, onde estarão ouvindo essas palavras hoje, quarta, 10 de janeiro deste ano de 2024. E agorinha, já às 3 ou 3h30, estaremos colocando mais cimento nessa sessão, ou seja, que já avisei que alguns que amanhã essa hora já está separado o cimento e tudo, e a concreteira, assim que amanhã estaremos ali iniciando mais uma sessão. Amanhã se coloca e possivelmente na sexta, se der chance, entre amanhã pela tarde ou sexta para outra sessão, porque para tirar ali na segunda, e já vamos vendo como hoje já choveu um pouquinho, mas vamos bem nesta etapa, vamos a esta área das estradas. Bom, que Deus lhes abençoe e lhes guarde todos nesta conversa desta noite. Vendo a coluna de fogo cumprindo a terceira etapa, cumprindo. Vendo a coluna de fogo cumprindo a terceira etapa. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.